E aí, galera, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Thiago Ramos, você está no canal Vida de Dev e hoje a gente vai falar sobre quais as linguagens que você deve aprender em 2020. Bom, galera, jogando já um pouco de palha na fogueira, né? Deixando aí a polêmica no ar. Eu vou separar aqui em dois grandes grupos de linguagens, tá? Que eu vou chamar de Server-Side Languages e de Front-End Languages. Então, Server-Side Languages seria aquelas linguagens que normalmente hoje são usadas em servidores, né? São usadas como back-end, tecnologias de back-end. E o Front-End Languages são aquelas que seriam usadas hoje em aplicações mobile ou que o próprio usuário vê como front-end, tá? Então, começando pelas Server-Side Languages. A linguagem zero. A linguagem que eu acho que você tem que aprender antes da primeira linguagem até de back-end é Python. Por quê? Python hoje é usado em back-end, é usado em data science e hoje em dia existe uma demanda muito grande para Python. Web scraping, por exemplo, normalmente só é feito em Python. Aplicativos full stack você dá para fazer em Python. Back-end você desenvolve em Python. Django é um dos frameworks mais completos e modernos que existem. E se você quiser ser um cientista de dados hoje, não tem linguagem melhor para aprender do que Python. Então, antes que eu fale de qualquer linguagem, Python é uma linguagem que você deve considerar. Principalmente se você quer entrar na área de ciência de dados, né? Essa área de estatística e essa área de manipulação de dados. Python e os frameworks de Python, como NumPy ou Scikit-learn e Pandas, até TensorFlow também tem versões de Python. Então, se você quer entrar nessa área, não tem como discutir. Python é a linguagem que você tem que aprender. Mas se você quer aprender uma linguagem para ser um desenvolvedor web, mas também ter a oportunidade de trabalhar com ciência de dados, também Python é a solução. Então, Python não está nem na lista das linguagens para aprender em 2020. Ele vem antes das listas, ele é ao concurso, eu diria, hoje em dia. Então, agora eu vou falar da lista das linguagens para aprender em 2020. Para já causar polêmica aqui, eu diria o seguinte: em 2020, uma linguagem que você deve aprender se você quiser entrar bem no mercado de trabalho é Java. Não é JavaScript, é Java. Vejam bem, o mercado de Java, ele não está desaquecido. Java não está morrendo. O mercado de Java, como linguagem, ele tem muitas oportunidades, principalmente no sul do Brasil, sudeste do Brasil e fora do Brasil, na Europa, por exemplo. Se você fizer uma pesquisa rápida por empresas na Europa, por exemplo, que precisam de desenvolvedores Java, você vai ver que tem muita vaga e pouca gente. E como Java hoje já não é mainstream, né, não é mais a linguagem da moda, então cada vez mais vocês vão ver vagas aparecendo e poucas pessoas para poder suprir essas vagas. Então essa é a primeira linguagem que eu acho que você realmente deveria aprender, seria Java. A segunda, obviamente, tem que ser JavaScript, né? Então, com todos esses hypes aí de JavaScript, com todos esses frameworks em JavaScript que bombaram nos últimos anos, né? Como, por exemplo, React Native, Ember.js também apareceu, Vue.js, Node.js que está aí bem consolidado no mercado, né? Então, se você realmente também quiser entrar no mercado, uma outra opção é JavaScript. E aí você vai poder tentar pegar aquelas vagas que o pessoal chama de Full Stack Developers, né? Você vai pegar vagas onde você vai trabalhar com Node.js, Express.js, Vue.js na camada de front-end ou React Native na camada de front-end. Então, também é uma boa pegada, também é uma boa pedida se você quiser trabalhar, se você quiser entrar rápido no mercado também, JavaScript. E aí vem a nossa terceira linguagem e eu acho o seguinte: se você não tem pretensão de achar uma vaga rápido, se você não está precisando de recolocação no mercado, se você está começando e tem tempo para estudar, eu diria que a linguagem que seria muito bom você começar a aprender esse ano seria essa aqui, ó,
Elixir. Por quê? São vários os motivos, mas eu vou dar só 3. O primeiro deles é que Elixir roda na VM do Erlang. É uma VM super consolidada e robusta e que ainda está em desenvolvimento ativo. Segundo, Elixir é uma linguagem funcional. Significa que você vai trabalhar com valores imutáveis e você não vai ter problema, por exemplo, com race conditions, porque Elixir é uma linguagem funcional. E Elixir tem uma coisa muito interessante que é o seguinte: tudo em Elixir é um processo. Então, se você iniciar um request em Phoenix, por exemplo, que é o framework de Elixir, esse request ele vai criar um processo na máquina virtual do Erlang. E esse processo, tudo que for compartilhado por esse processo, não é visto por outro processo. Então, a capacidade que Elixir tem, rodando em cima da máquina virtual do Erlang, de ser escalável com poucos recursos de máquina, é o que vai fazer Elixir, nos próximos anos, bombar muito como linguagem. Outra vantagem que eu não contei, Elixir há pouco tempo agora virou uma das linguagens queridinhas do Nubank. Então, ter uma empresa grande também que está dando apoio à linguagem ajuda a desenvolver a linguagem no futuro. Então, eu diria que vale muito a pena aprender Elixir se você tiver querendo aprender uma linguagem nova em 2020. E por último, não menos importante, Ruby. Se você quer entrar no mercado em 2020 e não gosta de JavaScript ou tem pavor quando alguém fala aprenda Java, então eu acho que a linguagem para você é Ruby. Porque existem muitas startups que ainda estão começando ou que já começaram há 1 ou 2 anos e elas têm a stack toda em Rails. Então, se você não quer trabalhar numa empresa grande, numa empresa que tenha 1.000, 2.000, 10.000 funcionários, se você não quer ser só mais um cara crachá e você quer que todo mundo te conheça, trabalhar num ambiente pequeno, com pessoas legais, com pessoas competentes e com uma equipe pequena e enxuta que consiga fazer um bom produto, então eu acho que o certo para você é aprender Ruby e aprender Rails, porque a maioria das startups que começam ainda estão começando com Rails e existe muita demanda, uma demanda muito forte ainda por Ruby em back-end. Hoje mais em back-end do que full stack, porque a maioria das empresas hoje estão optando por uma stack de Rails no back-end e uma stack de React Native no front-end. Então, é uma linguagem muito importante também, se você quiser aprender agora em 2020. Bom, e agora a gente vem para as linguagens de front, né? As linguagens que normalmente são tidas como front-end languages. E a primeira delas não podia ser outra, né? JavaScript. JavaScript é hoje a linguagem que permeia todos os ambientes ali de desenvolvimento, né? Então, se você hoje quiser ser front, normalmente você vai trabalhar hoje com React e React Native, ou com Angular, ou Ionic, né? Sei lá, se a sua empresa é masoquista, né? E aí, o que acontece? Todos esses frameworks, eles exigem que você saiba JavaScript. Então, como eu falei anteriormente, JavaScript vai te dar a possibilidade de talvez ser um full stack developer ou ser um front-end developer que as pessoas procuram muito, né? É muito procurado no mercado. Então, para as linguagens de front-end, JavaScript manda, né? E aí eu diria que em segundo lugar, empatado, dependendo de para onde você quer correr, para onde você quer seguir, eu acho que você deveria aprender Swift ou Kotlin. Se você acha que aplicações híbridas não têm futuro e você prefere aplicações nativas, então você pode escolher entre programar com Swift para iOS ou Kotlin para Android. Não vale a pena aprender Java para Android hoje em dia. Inclusive, Kotlin você pode usar também para desenvolver server-side, né? Para desenvolver no back-end. Então, se você acha que aplicações híbridas não são o grande futuro e você quer apostar que aplicações nativas ainda estão bombando ou ainda podem bombar, então você pode aprender Swift para iOS ou Kotlin para Android. Minha opinião sobre isso é o seguinte: vai existir cada vez mais no mercado uma divisão entre empresas que querem híbrido e empresas que querem nativo. E não necessariamente uma empresa que sempre quis híbrido, ela nunca vai mudar de opinião. Ela pode mudar de opinião sim para nativo e vice-versa.
mas nenhuma das duas tecnologias vai acabar uma com a outra. Então, elas vão sempre conviver. Então, se você aprender, por exemplo, Swift, você não vai, do nada, ficar sem mercado de trabalho, porque o JavaScript tomou tudo. Isso não vai acontecer. Então, fica atento. Se você quer uma aplicação híbrida, JavaScript é a sua resposta. Se você quer nativo, Swift ou Kotlin. E aí vem um bônus, né? Porque eu não poderia deixar de falar sobre Dart e Flutter. Dart é uma linguagem desenvolvida pelo Google, Flutter é um framework desenvolvido pelo Google. Flutter e Dart estão bombando de uma forma impressionante. Com certeza, 2020 será o ano de Flutter e o ano de Dart. Porém, por que eu coloquei como bônus, né? Não coloquei em primeiro lugar ou em segundo lugar? Porque entre uma linguagem estar bombando no Instagram, bombando no YouTube, bombando em palestras, e essa linguagem ser muito adotada por empresas e ter muito mercado de trabalho para ela, existe um longo caminho. Então, uma linguagem, primeiro, ela tem um hype muito grande entre os desenvolvedores, ela começa a ter um hype muito grande no mercado de vídeos, de palestras, de cursos, mas ela ainda demora um longo caminho até chegar a ser hype dentro das empresas. Então, assim, as empresas têm aplicativos prontos e são raras as empresas que vão migrar o aplicativo pronto para uma nova tecnologia, ainda mais uma tecnologia que é nova, né? Mas eu diria que é uma aposta muito boa se você quiser apostar em Dart e Flutter. Vamos supor que você, como eu, não gosta de JavaScript. O que você vai fazer? Você vai atrás de Flutter, já que você não quer programar para nativo, para iOS ou só para Android. Bom, galera, então é isso. Eu fiz esse vídeo mais porque me pediram muito no Instagram para eu falar sobre as linguagens que eu achava que iam bombar em 2020. E eu quis sair um pouco desse hype de aprenda isso porque é legal, ou aprenda isso porque tá bombando. Eu, na verdade, quis entender e pesquisar sobre o que estava bombando no mercado de trabalho. Né? Quais são as vagas realmente que estão abertas. Eu falei das linguagens aqui que eu acho que são mais fáceis para você se reposicionar no mercado de trabalho ou entrar no mercado de trabalho se você estiver começando. Bom, galera, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal aqui embaixo, clica no sininho para poder saber quando o vídeo novo aparecer. Me segue lá no Instagram. Esse aqui é o meu Instagram, que está aqui aparecendo embaixo. E eu desejo a vocês uma ótima semana e fiquem com Deus. Valeu!